Vamos lá. Agora o negócio vai. Agora vai gravar. Então, vamos voltar aqui novamente, então. Onde a gente está. É só vocês, bem, isso mesmo. Pode dar risada à vontade. Então, vamos lá, para a gente continuar aqui, então, tá? Então, aí tá escrito assim, ó. O Tangram é um quebra-cabeça muito antigo, de origem chinesa, por 7 peças. Que tal fazer um Tangram para você? Então, chegou a sua vez. Aqui embaixo, ó, tá dando para todo mundo ver? Sim. 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 Então, aqui embaixo está assim: material, uma folha A4 ou qualquer folha, tesoura, lápis e régua, né? Então, os materiais que nós estamos utilizando. Aí você tem aqui. Aqui embaixo aparece a instrução que a gente fez na aula. Então, o que nós fizemos? Recortamos um quadrado da folha de papel. Em seguida, dobre o quadrado ao meio e recorte 2 triângulos retângulos, unindo o ponto P ao ponto P'. Então, na verdade, o que nós fizemos? Pegamos a nossa folha. Lembrando que a nossa folha ele é retangular, não é um quadrado. Então, nós pegamos a extremidade de baixo, né? E unimos uma ponta lá em cima para formar um quadrado perfeito. A parte que não formava o quadrado, que é a parte extra, que é essa parte aqui, que é o excesso, nós cortamos. A gente não utilizou essa parte. O que aconteceu? Apareceu esse quadrado aqui. E no meio, nós já tínhamos uma marcação, né? Uma diagonal. E dessa diagonal, nós criamos o quê? Nós tivemos 2 triângulos. Então, nós cortamos essa diagonal, tá? Se a gente for perceber, nós formamos aqui um triângulo retângulo. Porque aqui, esse cantinho que está aqui do lado, ó, esse canto aqui, ó, representa um ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. Aí, continuando. Cortamos, né? Cortamos aí o triângulo 1 e 2, nós dividimos em 2 partes, como a gente fez anteriormente. E depois, meus amores, pegamos o outro triângulo, estamos aqui na parte 3, ó. Dobre o outro triângulo ao meio e, em seguida, junte-se o vértice ao ponto médio do lado oposto, ou como mostra a figura. E, em seguida, recorte o triângulo número 3. Então, ele pediu para a gente dobrar a ponta aqui, como ele fala, vértice, é a pontinha do triângulo. Então, essa pontinha do triângulo, nós levamos até o meio, que é o ponto médio. Então, nós cortamos esse ponto médio, fizemos aí o triângulo. Aqui ele fala para dobrar do lado oposto. Quando ele fala oposto, que ele devia dobrar do lado ao contrário. Mas é a mesma coisa, ou do lado ao contrário, que seria atrás do triângulo, ou eu cortasse, ou dobro ele na minha frente, que é a mesma coisa. Então, não tem diferença, tá? Que foi isso que a gente fez. Então, a gente cortou aqui. Quando cortou, né? Nós formamos o triângulo número 3. Aí, o que acontece aqui, ó? Quando vocês cortaram, sobrou isso aqui, ó. Essa parte sobrou, né? Sobrou, então você ficou com essa parte e mais essa parte aqui, ó, tá? Só que aqui ele colocou com um pontilhado. Por que ele colocou um pontilhado? Porque essa parte que estava aqui, nós dobramos ela para frente. Então, nós dobrou para formar o quarto triângulo. E aqui, onde está esse corte aqui, ó, nós passamos um traço para fazer um quadrado. Quando vocês abrem, então nós cortamos o triângulo 4 e cortamos o quadrado número 5. Depois que nós fizemos isso que sobrou, né? O que nós fizemos? Pegamos a ponta que sobrou, né? E levamos para cima para formar aqui. Aqui ele fala que corta um trapézio, que aí sai o triângulo número 6. Foi isso que nós fizemos na última aula,
tá? O que a professora pediu? Eu pedi que vocês pintassem esse tangram, as 7 peças, deixasse ela bem colorida, para a gente conseguir ver as figuras. Fica muito legal, muito bacana isso, tá? Aí vem aqui número 6. É isso que eu quero chegar com vocês. Então, tá assim. Com as suas peças, agora tenta montar as figuras a seguir usando as 7 peças do seu tangram. Coloquei como sugestão aqui. Você tem um menino correndo, aqui você tem um papo, aqui você tem um gato, aqui você tem um coelho e aqui você tem um barco. Aqui é sugestão, tá? Você pode pegar lá o seu tangram e tentar montar uma dessas figuras. Professora, mas se eu quiser fazer uma figura diferente, eu posso? Pode, porque eu vou avaliar a criatividade de vocês, tá? O que eu vou pedir para vocês, meus amores? Que vocês utilizem as 7 peças. Professora, mas eu quero fazer uma casinha com 4. Não, eu estou pedindo que use as 7, tá? Porque na hora que vocês tirarem a foto, eu vou contar quantas peças tem, cada uma. Professora, eu queria fazer 2 figuras. Então, você já tem um tangram cortado, então você vai fazer um outro tangram. Aqui em cima, ó, vou até subir aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem um link do YouTube, que foi onde a professora gravou para vocês como é que a gente fez a montagem do tangram. Até na aula de vocês tem que é aula de prática experimental e nivelamento, eles estão os dois juntos. Mas nesse link aqui, só tá somente como a gente recorta o tangram, como a gente faz cada uma das peças, tá? Então, vocês podem entrar nesse link aqui, se vocês quiserem fazer mais que uma ou 2 figuras para a professora, entra nesse link para vocês saberem como recortar certinho, aí vocês não se perdem, tá bom? Aí, continuando aqui embaixo, nós temos o seguinte, qual a instrução que eu coloquei aqui para vocês? Coloque no caderno. Então, primeira coisa. Então, vocês vão pegar, vamos dizer assim, professora, eu resolvi fazer o gato, tá? Você vai fazer o gato? Então, você vai colocar ali no seu caderno. Você vai pegar as suas peças do tangram, vai formar o gato e vai colar no seu caderno da prática experimental. Lembrando, o caderno da prática experimental é para vocês o quê? Fazer os seus registros, tá? Vamos registrar no caderno. Lembra que eu ensinei para vocês que tem que colocar lá? Então, vocês têm que colocar o título, primeiramente, né? Então, primeiro eu coloco o título. Aí, vocês colocam qual é o objetivo da aula. Então, tá lá em cima que eu coloquei aqui, ó. Qual é o objetivo? Tá aqui em cima. Então, você vai colocar o objetivo da aprendizagem, que é desenvolver a criatividade e o raciocínio usando o milenar jogo do tangram, incentivar o uso de atividades lúdicas em salas de aula como ferramenta auxiliar para a compreensão do conteúdo. Você vai colocar isso. Depois do objetivo, você vai colocar qual foi o material que vocês utilizaram. Então, tá aqui, ó, o material. Uma folha A4 ou qualquer folha, tesoura, lápis e régua. Coloca lá também lápis de cor, porque vocês pintaram, ou canetinha. Coloca lá como seu material. E depois, vocês vão colocar o quê? O procedimento. O que é esse procedimento? É o passo a passo. Então, vocês podem até copiar aqui. Recorte um quadrado de folha de papel, tal. Vocês podem copiar. Não precisa fazer o desenho, mas seguir o roteiro, ok? Que esse é o relatório que tem que ser entregue também, tá? Depois que vocês fizerem essa parte do desenvolvimento, vocês irão ilustrar. O que é essa ilustração? É o seu desenho formado, tá?
com as suas peças. Então, lá na ilustração, tá lá, vou fazer o coelho. Então, na minha ilustração, eu já vou montar o meu coelhinho lá no meu relatório, e já vou deixar coladinho lá. E no final, eu vou colocar a conclusão. Então, na verdade, essa conclusão você vai colocar o que você achou dessa atividade, se você gostou da atividade, se você faria atividade diferente. Então, é isso que eu preciso dessas informações, tá? Lembre o seguinte, meus amores, esse relatório eu vou fazer aonde, professora? No seu caderno. Então, é isso que eu preciso ter. Lá no seu caderno vai estar lá o relatório. Tanto que aqui, ó, na instrução, eu nem coloquei para vocês filmarem para mim. Eu só pedi a foto, tá? Porque vocês irão me entregar o relatório para a professora. Mas se quiser filmar vocês montando o Tangram, seria muito legal, porque é o mão na massa, porque eu estarei vendo que vocês estão realmente fazendo a atividade. Não se esqueça, meus amores, eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês, tá? Coloque a série, coloque a data. A data ela é muito importante para mim. Por quê? Aqui eu coloquei que para ser entregue a atividade só no dia 23 de junho, para ser entregue essa atividade. Vamos dizer que aconteceu alguma coisa que você não consegue entregar no dia 23. Mas eu sei que na data lá em cima, lá está marcado o dia que você entregou. Isso é muito importante. E, na verdade, uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? Isso representa honestidade da parte de vocês, tá? Olha, professora, não deu para entregar naquele dia, mas eu sei que naquela data, por algum motivo, eu sei que você não pôde entregar, mas aconteceu alguma coisa. Então, vamos ser honestos com a professora Adriana, tá? Não deu para entregar naquele dia, eu sei que vocês vão entregar depois. O que eu quero que vocês façam, meus amores? Que vocês entreguem a atividade, para eu conseguir fechar a nota de vocês no final desse bimestre, tá? Porque eu preciso fechar, entregar tudo pronto, que eu acredito que eu vou entregar a nota de todo mundo esse bimestre, né? Que vocês entreguem a atividade, tá ok? Então, não esqueça disso. Então, assim, professora, eu não uso o Google Sala de Aula, me manda via e-mail. Professora, eu não consigo mandar via e-mail, me manda lá pelo WhatsApp, tá? O que seria, vou ser bem sincero com vocês, meus amores, o que seria o ideal? O ideal é que todo mundo usasse o Google Classroom. Por quê? Porque, na verdade, não ocuparia tanto espaço referente ao e-mail, porque às vezes o e-mail ele é meio chatinho para poder adicionar alguma coisa, e também não ocuparia tanta memória do celular. Mas eu recebo dessas três maneiras: manda via e-mail, manda via no Google Sala de Aula, manda pelo WhatsApp. Então, eu recebo dessas três maneiras. Só não esqueça o seguinte: aquele aluno que está usando o Google Sala de Aula não precisa mandar nada via e-mail, não precisa mandar nada via WhatsApp, tá? Então, pode mandar tudo lá, que lá eu vou dando uma olhada, eu vou olhando ali, vou dando uma olhada para ver o que está sendo feito lá, tá? Então, não precisa. Aqueles que mandam via e-mail, na hora que eu fizer a correção, na hora que eu olhar, eu mando lá a devolutiva, ainda não estou mandando a devolutiva ainda das lições, mas aí eu mando a devolutiva, falo a nota, aí eu falo, teve um erro aqui, um erro acolá, né? Depois eu vou falando com vocês. Então, isso é muito importante que vocês façam, tá? O que eu vou pedir agora, desse momento, para vocês? Dúvida aqui, meus amores, da atividade para entregar, da prática experimental? Não, professora. Nenhuma dúvida. Deu para entender a questão do relatório que tem que ser entregue para a professora? Nós começamos a fazer o relatório agora no começo do segundo bimestre, porque no primeiro bimestre eu não pedi nada, só pedi que vocês me entregassem. A partir do segundo bimestre, vocês já estão começando a aprender a montar relatório. Para que isso serve? Isso vai servir lá para a aula de ciências, vai servir depois lá quando você estiver lá no ensino médio, que vocês vão ter física, química, até no nono ano vai ter física, química. Se o professor pedir um relatório, você já sabe fazer um relatório, já sabe como que é uma estrutura do relatório, tá? Então, é importante que vocês façam.
Professora, eu não separei uma parte do meu caderno para a parte experimental. Então, a partir de agora, você separe essa parte do seu caderno para a prática experimental. Não misturem com a base curricular, que é matemática. Então, coloque lá tudo na prática experimental, ok? Tira foto, me envia, tá? Para quem não fez ainda a primeira atividade, que foi do quebra-cuca, né? Dá tempo para entregar, dá, porque para alguns alunos eu até falei, aquele aluno que no primeiro bimestre já tinha feito o experimento, a prática experimental, só teria que me mandar o relatório. Aqueles alunos que não fez nem o mão na massa, que é a prática experimental, e nem o relatório, tem que me entregar os dois juntos, tá? Tem que entregar o mão na massa, desculpa, do quebra-cuca, mais o relatório, tá? Foi isso que eu pedi. Então, dá tempo para entregar? Dá, porque nós vamos aí até julho, o segundo bimestre. Se eu não me engano, até o dia 17, parece. Né? Que nós vamos no segundo bimestre, ok? Então, corre atrás ainda quem não fez as atividades, corre atrás para ir fazendo, né? Para tentar colocar as coisas em dia, tá ok? Então, vamos lá, meus amores. O que eu vou pedir agora para vocês, tá? Então, deixa eu fechar aqui, voltar para cá. O que eu vou pedir agora? Então, já que vocês estão com a peça de Tangram aí na casa de vocês, cada um está com a sua pecinha de Tangram, eu quero. Então, vamos lá. Eu espero que esteja aí, na mesa de vocês. Eu quero que vocês construam com a peça de Tangram, tá? Vocês vão utilizar 3 peças. Vocês têm 7 peças, vocês vão escolher 3. Dessas 3, eu quero que vocês montem um triângulo. Conforme vocês vão montando, me avisem e vai ter que abrir a câmera para eu poder ver. Quero que mostrem para mim. Eu não quero aparecer, não vai precisar aparecer, mas eu quero que monte. Isso. Agora eu quero, ô Lucas, eu quero que pega 3 peças aí nesse Tangram e monte um triângulo. É para montar. Pega 3 peças e monte o triângulo. É isso que eu quero ver. Um triângulo? Isso. Eu quero que você pegue 3 peças do Tangram e monte um triângulo. Quais peças que você vai utilizar para montar um triângulo? Tá, você pegou 2. Qual seria a outra peça? Tá faltando uma. Assim. Isso! Olha aqui, ô Lucas, olha o pelo da Larissa. Ela usou o triângulo 6, usou o paralelogramo número 7 e usou o triângulo número 4 para formar um triângulo. A Larissa fez. Alguém tem outra ideia além do dela? Qual seria outra peça que poderia ter sido utilizado? Vamos à criatividade. Qual seria outra peça que podia ter sido utilizado? Professora, Vale. pode fazer outra peça? Pode. Qual que seria? Um quadrado? Isso, poderia usar o quadrado, isso mesmo. Agora, no caso, vamos lá então, ó. Vamos pensar de uma outra maneira.
Se eu quisesse fazer um quadrado usando 4 peças, como é que seria esse quadrado de vocês? Se eu fosse usar 4 peças, será que eu consigo fazer um quadrado com 4 peças? Professor, eu acho que não dá para. Daria para fazer? Vamos pensar se daria para fazer ou não? Quem chegou a fazer, mostra para a gente ver. Para todos os colegas ver como é que vocês fizeram. Bravo. Eu com quantas peças, professora? 4 peças do tangram, quero que forma um quadrado. Como é que você... Tem alguém que está... É meu celular. Tá dando interferência. Já baixei, já. Alguém teve alguma ideia aí como seria? A gente deve ver aqui. Acabei de montar, mas desmontou. Eu perdi o print que eu tirei. Deixa eu ver. Ô, Lucas, para ficar mais fácil, fala para a professora quais são as figuras que você utilizou. Fala os números das figuras, para ficar mais fácil. Porque não vai dar para você levantar, não vai cair aí. Fala o número das figuras. Você usou qual? A 2. Então, você usou a figura 2. A figura 2 é o triângulo, né? É. A 3. Figura 3, triângulo. A 7. A 9. Não, 9 não tem. Ah, não, tá de cabeça para baixo. É 6. Figura 6. Ok. Isso. Vamos lá. Alguém tem uso diferente que do Lucas? Algo diferente que o dele? Eu não. Que chegou a montar? O quadrado, professora? Isso. O quadrado, nós estamos falando sobre ele. Mas Eu tem fiz como fazer exato? Deixa eu ver aqui, peraí um pouquinho. Como é que ficou o seu? Eu fiz com o 1, o 3, o 7 e o 4. 3, o 7 e o 4. Dá para fazer com 4, sim, bonito, o quadrado. Agora, se eu perguntasse... Isso, certinho. Agora, se eu perguntasse para vocês, se eu quisesse fazer um quadrado com as 7 peças, daria para fazer? Sim. Aí eu usaria toda para chegar no quadrado total, certo? Sim. O que a professora quis mostrar para vocês, tá? Isso. Isso mesmo, Lucas. O que a professora quis mostrar nessa aula de prática experimental? Vou começar já o nivelamento já. O que eu queria mostrar para vocês?
Com a peça de tangã, a gente consegue fazer qualquer objeto. Então, a gente consegue fazer qualquer figura. Desde que eu coloque ele certinho, dá para fazer. Então, aquela sugestão que eu coloquei para vocês de que vocês teriam que fazer aquelas figuras, então poderia ser qualquer uma, tá? Então, na verdade, assim, ou eu faço o coelho, eu faço o gato, eu posso fazer qualquer coisa. O que vai valer a minha nota, professora? Vai ser o que a senhora pediu para colocar naquelas figuras ou vai ser aquilo que eu vou criar? Na verdade, vai ser o que vocês irão criar. É isso que é o mais importante, a criatividade. E é ali que eu vou ver o que eu vou dar de nota, ok? É para criar? Isso. Depois vocês irão criar na casa de vocês aí. Não agora, porque agora nós vamos ver agora o nivelamento. Ok? Pergunto para vocês. Dúvida? Não. Nenhuma? Não. Nenhuma dúvida? Então vamos lá, vamos iniciar o nivelamento agora. Vamos continuar falando de polígono. Nós estávamos falando sobre o quadrilátero na última aula. Eu falei para vocês que eu ia colocar. Deixa eu perguntar, tá dando para ver a lousa? Vira um pouco para a direita, para a esquerda. Da esquerda, tá, peraí. Agora que eu lembrei. Agora tá melhor? Agora dá para ver a lousa inteira. Dá para ver a lousa inteira? Então tá bom. Então. Na última aula, eu falei para vocês que eu ia trabalhar com vocês sobre nomenclatura, né? Quando a gente fala de polígono, tá? Lembrando que o polígono, ele é... Lembrando que o polígono, ele é figura geométrica. E nós estávamos vendo, era referente ao quadrilátero na última aula. Então, nós vimos lá o paralelogramo. Deixa eu ver se ele está aqui. Só para a gente relembrar. Então, ó, na última aula, só para te relembrar o seguinte, ó. Nós vimos que o trapézio, né, só possui apenas um par de lado paralelo, só para a gente lembrar, né, que seria a base menor com a base maior, né, porque eles seriam paralelo opostos entre eles, né, porque tá um de frente para o outro. E lembrando que as suas laterais aqui, ó, que é a altura do trapézio, tá? Ele é igual do outro lado, então não tem mudança. Só para a gente relembrar que a gente estava vendo. E ele é um quadrilátero porque ele tem 4 lados, tá? E eu tenho 4 ângulos dentro, 4 ângulos internos. Vimos também, só para a gente relembrar aqui, o paralelogramo, tá? Então, lembramos, só para a gente lembrar, que se aqui for A e B, C e D, então A e B é paralelo de C e D, tá? Aí nós temos que A e C é paralelo de B e D. Os seus ângulos internos, tá? Então, a medida do ângulo. Então, a medida desse ângulo com o de baixo, eles são iguais. A medida de cima com a medida de baixo também são iguais, só para a gente lembrar. Lembrando também, né, que as pontas, tá? De qualquer figura geométrica, as pontinhas, ela representa o vértice. Então, é a união de duas semirretas, tá?
Só para a gente lembrar. Aí, quando a gente forma o ângulo, a gente forma o ângulo com 3 letras. Boa tarde, Rafael. Então, a gente forma o ângulo com 3 letras. Então, se aqui for, por exemplo, aqui é A, B e C, ok? Então, a gente forma um ângulo com a letra C, A e B, nossa formação de ângulo. Se eu falo sobre segmento de reta, somente 2 letrinhas. Então, segmento A e B. Então, são coisas que a gente já viu. Só para a gente estar relembrando aqui, tá? Lembrando aqui, ó, o retângulo, qual a informação importante que tem dele? Que os 4 lados, tá? Que os 4 ângulos internos são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Essa é característica. A característica também do quadrado, tá? Então, nós temos lados iguais, porém, a sua característica que são seus ângulos internos, ângulos de 90 graus. E, por último, aqui, só para a gente lembrar, nós temos aqui o losango. Possui a mesma medida. Não deixa também de ser um quadrilátero, ó, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 pontinhas, ok? Então, foi isso que a gente viu na última aula. Hoje eu vou colocar, e eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, tá? A nomenclatura. O que é nomenclatura? Nomenclatura é quando eu dou o nome da figura. E o nome da figura, ela vai vir de acordo com o vértice. Então, aqui. Então, vou colocar aqui. Quero que todo mundo copie no caderno, tá? Nomenclatura. Nomenclatura quer dizer nome. Então, nome da figura. Vou colocar aqui, ó. De acordo com o vértice. Para quem não lembra o que é vértice, vértice representa a ponta da figura. Vai ficar claro aqui para vocês. É isso que ela representa, tá? Então, no caso... Então, se eu tiver aqui, ó, vou até pegar aqui o livro, para a gente não errar aqui. Então, aqui seriam os números, né? Fazer uma tabelinha. Então, vocês têm aqui os números, né? Que seriam aí os lados, né? Os vértices, né? A união aí das retas. Que é o número. E aqui é o polígono. Então, no caso, se eu tiver 3 lados ou 3 vértices, que a gente pode contar pelas pontinhas, tá? Se eu olhar pelos 3 lados, se você olhar para os 3 vértices, nós vamos ter um polígono chamado de triângulo. Se vocês olharem, tá? Com a figura que a professora mostrou agora, eu tenho 4 pontinhas, ou eu tenho os 4 lados da minha figura. Então, ele vai ser chamado de quadrilátero.
Se vocês tiverem 5, a nossa figura vai ser chamada de pentágono. Seis lados, hexágono. Tá? Então, eu olho para a figura, eu conto os seus vértices, e se aparecer o número 6, o hexágono. Número 7. Quero todo mundo acompanhando essa informação aqui, viu? Que é importante. Tá? Então, o número 7. Professora, o que está escrito no 3? Triângulo. Triângulo, obrigado. Heptágono. Número 8. Octógono. Se eu tiver 9 lados ou 9 vértices, né? Eneágono. Professor, o sexto é hexágono, né? Oi? O sexto que está escrito ali é hexágono, né? Qual você está falando? 5? O 6. O 6 é hexágono. Hexágono, obrigado. O 7 que é heptágono. O 9 é eneágono e o 10º é o... Vou colocar o pedacinho do 10 lá em cima, tá? Senão vai caber aqui. Pode apagar aqui? Pode. Esse lado aqui? Só vou completar ali a tabela, tá? Pode. Pode. Professor, Vocês colocam a tabela inteira aí no caderno de vocês, tá? E o próximo seria o número 10, que é o último aqui. professor, o Decano. 7 é o ruptágono? É. Heptágono é o número 7. Então, isso aqui é importante que vocês saibam, tá? Que às vezes, por exemplo, eu tenho um exercício, tá? Vou só terminar de copiar primeiro. Que às vezes pede para vocês pela definição, né? Do polígono, da figura geométrica. Vou colocar um exercício aqui, como vocês vão copiando. Professora, Oi. o que está escrito na 4 ali? Na 4, quadrilátero. Ah, tá, vai. Obrigada. Não ficou bom? Peraí, deixa eu arrumar então. O R aqui. Quadrilátero. Vou esperar vocês ir copiando aí. Vou colocar aqui um exercício. Professor, o que está escrito no 10º? Decano. Decano. Obrigado. Vou fazer um desenho aqui. Ô, professor, o que está escrito na 7? Aonde? No número 7 lá, no polígono? Heptágono. Obrigado.
De nada. Professora, o que está escrito embaixo do 10º? Aqui, Aham, considere. obrigada. Ah, não, cara. Não. Deixa eu... Professora, Oi? o que tá escrito na 8? Octógono. Ah, tá. Ô, professora, depois do número 10 tá escrito o quê? Considere. Depois do número 10, É. está escrito considere. Pode apagar o quadro ali? Pode. Pelo menos o triângulo. Pode. Pode. Professora, o que está escrito depois da A? Aqui? Não, depois da A. Tem um polígono, daí o A. O que está escrito? É que a luz está na frente. O A, o B, o C, Não, o D. professora. Embaixo do polígono tem a letra A, daí aquela está meio na frente. Tem uma letra G aqui. Não, Não, aqui, ó, professora, quantos... embaixo do polígono. Aqui, quantos são os... Ah, Quantos não são? terminei ainda. Professora, Oi. Professor, ali embaixo do G é um F ou um I? Um F. Ah, tá, obrigada. De nada. ô professora, rapidinho aqui. Pode falando. A letra A é pra gente contar quanto, tipo, é pra Está gente contar, perguntando quantos lados tem. tipo, Vamos lembrar, o que lado nós estamos falando? Lado é segmento de retas. Então, quantos segmentos de reta tem aqui no desenho? tá falando das vértices. Isso. Quantos Nada. segmentos tem? Diana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tá. 7. Isso.
Ô, professora, Oi. a Fernanda falou que vai ter que sair. Tá. Ela disse que depois ela vê o vídeo. Tudo bem. É para sair. Não, não é não. É só ela, só a aluna que saiu. Vocês não. Ainda não. Vocês ainda têm muita aula ainda comigo ainda. Ô, professora, Oi? os lados, eu pensei que ele só podia ser contado quando a figura era em 3D. Não. É 32, né? Não, 39, caramba. Ah, tá. Lembrei que é lado. Lado representa segmento de retas. Então, só contar Tem. quantos tem aí. Quantos segmentos aparecem? Isso aqui é para a gente treinar um pouco. Sobre o que a gente está vendo aí, sobre polígonos, sobre retas, sobre quadrilátero, sobre os seus ângulos. Não ficar na frente de vocês, né? Para vocês fazerem. É Vou que eu dar um me tempinho aqui para confundi. esperar vocês fazerem. É que eu me confundi lados com face. Para a gente poder, para vocês, para a gente poder responder. Professora, a B eu não entendi. A B, ele fala o seguinte, ó. De acordo com o número de seus lados, como se chama esse polígono? Não sei, eu nunca vi. Não, vamos lá. A professora me deu uma tabela agora para vocês. Eu dei uma tabela. Ah, eu achava que essa tabela era à toa. Não, Desculpa, não é à toa. Por isso que eu dei a tabela. Porque obrigado. agora nós vamos determinar quais são as figuras de acordo com de acordo com o lado. Professora, Oi. ali Então, o que está escrito depois do número de... Quantos são os seus lados? Letra Não, B. na B, na outra, De atrás dessa. acordo com o número de seus lados. Obrigada. De nada. Professora, com licença. Fale. Tô na frente? Sai da frente da lousa, então. Para não atrapalhar vocês. Ô, professora, o que está escrito na C? Quais são os vértices desse polígono? Ah, tá. Obrigado. De nada. A professora está aqui. Só estou sentada aqui para não atrapalhar para vocês poderem copiar da lousa. Já respondi. Já vamos, já, que eu já vou. ô, professora, nascer é para, tipo,
falar. É, para falar quais são os vértices. Não, é para falar como número ou como letra? Não, com letra. Vértice é letra para falar, né? Ah, então eu coloco A, B, G. Sim, Isso. entendi, obrigado. Ah, então eu já respondi também. Então vamos lá, então. Porque aí eu quero passar uma outra coisa importante. Falar um pouquinho de área de figuras. Professora, Fórmula. tá na apostila também? Não, não está na apostila. Na verdade, eu acabei de falar na última aula para vocês que é uma revisão referente ao sexto ano. Todo mundo já respondeu? Eu já. Sim, Já? eu já. Já. Também. Todos. Larissa já respondeu. Ô, O professora, Lucas, Vinícius, o Davi, Maísa, acho do Cauã, a Juliana. Por que a professora, Nicole e o. Ué, Nicole e Cauã, tchau. Ah, deu tchau pra Fernanda. Então vamos lá, então. Todo mundo respondeu? Eu acho que sim, Eu respondi, professora. professora, agora. Acabei de responder. Então tá bom, então. Então vamos lá, ó. Então, primeira coisa aqui. O que a professora fez agora? Eu passei para você, então, perguntaram assim, nossa, professora, eu não sei que figura que é essa. Então, na verdade, o que acontece? Às vezes, nós temos uns exercícios que perguntam algumas características da nossa figura geométrica. Tá? Então, essa informação, ela vem da onde? Ela vem pelo seu ângulo, ela vem pelo seu lado, ela vem pelo vértice. Então, tem várias situações que eu pergunto referente ao meu desenho. Então, aqui na alternativa A ficou assim, ó. Quantos são os seus lados? Eu posso falar do lado da figura ou eu posso contar a quantidade de vértices. Só para a gente lembrar o seguinte, meus amores, ó. O que é lado? Lado é isso daqui, ó. Segmento de reta. Então, o segmento A e B formam um lado. Aqui eu tenho um lado do segmento A e B. Se eu olhar para vértice, por vértice, eu também tenho, pode dizer que eu tenho uma ponta ali no vértice, ok? Se eu olhar aqui, ó, segmento B e C, o seu lado. Número 2, B e C. Se eu olhar para o lado, C e D, que terceiro lado. Se eu olhar o segmento D e E, então aqui já são 4 lados, certo? Se eu olhar segmento E e F, 5 lados, segmento F e G, 6 lados, e segmento G e A. Eu tenho 7 lados. Professora, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dá para fazer pelo vértice? Dá também, tá? Então, a gente olha aí pelo segmento ou pelo vértice, ok? Aí a pergunta é a seguinte, ó. De acordo com o número de lados, então, como nós temos 7 lados, de acordo com seus lados, como é que chama esse polígono? Posso falar? Pode. heptágono. Ah, eu já falei sem querer. Já falou heptágono. Eu também tá coloquei bom. heptágono. Heptágono, porque eles têm 7 lados. Então, é sua característica. Aí vem a seguinte pergunta. Quais são os vértices desse polígono?
Não me deixe só. Né, professora? Quais são os vértices? A, B, C, D, E, F, G. Tá. A, B, C, D, E, F, G. Como é que você colocou no seu caderno esse A, B, C, D, E, F, G? Ah, professora, eu coloquei A, vírgula, B, vírgula, C. Eu coloquei assim. Ah, então Ô, vamos lá. professora, Oi. eu escrevi assim, 7 vértices. Aí eu coloquei A, vírgula, B, em diante. Então, mas vem cá. Como é que eu sei que essa letra representa um vértice? É, porque é a ponta. Oi? Porque é as pontas, professora. Aí as contas. Mas como é que eu vou representar? Você está me dizendo para mim assim, ó. Está me dizendo que eu tenho o A, os dois. B, C, D, E, F e G. É isso que vocês estão me dizendo. Ok? Para mim, ali, são letras comuns. Estou dizendo que eu tenho A, B, C, D, E, F, G. Mas não está faltando alguma coisa para representar esse vértice? Não era para colocar o V, aí 2 pontos, o A, B, C, D, E, F, G? Não. Não? Não, vamos lá, meus amores. Vamos puxar um pouquinho da nossa cabecinha, que nós já trabalhamos já com ângulos, já no 7º ano. Quando tem uma formação de ângulo, nós temos lá 3 letras, não é isso? Sim, aí o do meio vai ter o chapéuzinho do vô. Ah, vai ter o chapéuzinho. Então, quando eu falo do vértice, eu tenho que colocar o chapéuzinho, como você me falou. Por quê? Ah, Indicando que esse azinho, que é o vértice, é a união das semi-retas que formam o ângulo. Então, não é somente colocar a letra A, B, C, D, E, F, G. Então, eu tenho que dizer, já que ele é vértice, coloco o chapéuzinho ou coloco acento circunflexo. Ô, Né? professora, não tá me tirando uma dúvida. Indicando aqui, ó. Ó. Agora sim. Estou falando que eu tenho vértice. Eu não estou falando colocar o que chapéuzinho? eu tenho letras. Porque sabe, quando a pessoa olha no exercício de vocês, meus amores, dá a impressão seguinte: se ele colocou A, B, C, D e F, G, como fosse uma sopinha de letrinha, ou como se fosse um alfabeto, né? Só que como eu estou falando numa linguagem matemática, então eu tenho que colocar nessa linguagem. Então, a linguagem que falta o acento e o circunflexo, para dizer que é o vértice, que é a pontinha. A pontinha que faz a formação do ângulo. Ok? ok. Ô, professora, não tem risco, tipo assim, de se confundir? Oi? Se confundir? Porque no ângulo vai ter, tipo assim, no 90 graus, certo? Certo? Aí vai colocar lá na ponta, vai colocar uma letra A, aí debaixo da reta vai colocar uma B, e a que forma o LC. Aí você vai colocar assim, A, B e C, aí desses A, B e C, você vai Peraí, o do vô. Peraí, vamos chegar no raciocínio. Eu quero raciocinar junto com você, calma. Então, vamos lá. Você está falando para mim que eu tenho um ângulo de 90 graus, isso aqui. Sim. Essa reta você chama como mesmo? Oi? Qual o nome que eu vou dar nessa reta aqui? Aí você me pega. Me dá uma letra. A. Letra A. Ok. Me dá uma letra para essa pontinha aqui para mim, por favor. Letra B. Letra B. E a outra reta chama-se letra C, ok? Sim. Para ficar melhor assim para a gente entender, ok? Se eu falasse para você, então vamos tentar entender um pouco melhor, ficar bem visível para a gente conseguir
compreender o exercício, tá? Se eu perguntasse para vocês assim, eu quero saber quais são os segmentos de retas, ou quero saber o lado da reta, tá? Se eu falar segmento ou lado, para deixar bem claro agora, tá? Se eu estou falando de segmento, se eu estou falando de lado, eu estou falando de uma parte da reta. Eu não estou falando de uma reta inteira, mas sim de um pedaço dela. Se a gente for olhar, eu tenho um pedaço da letra A até a letra B. Pedacinho da reta. A e B. Que está na minha vertical. Eu tenho na horizontal um outro pedacinho, que é da letra B, que vai até a letra C, ok? Dúvida até aqui, meus amores? Não. Nenhuma? Para a gente começar a tirar essas dúvidas que a gente tem, tá? Se eu perguntar... Dá para ser o A e o C? Não entendi, Não. Vinícius? Dá para ser o A e o C? Não, porque na verdade são retas paralelas, tá? Entendi. Então não dá para ser A e C. Só dá para ser A e C se for na mesma reta. Então a minha letra A está na vertical e a minha letra C está na horizontal. Então eles não estão na mesma reta. Então não pode ser A e C. Só poderia se fosse a mesma reta. Uma reta única, tá? Dúvida aqui, Vinícius? Fala, Lucas. Você levantou a mãozinha. Foi sem querer. Tá. Dúvida, Ô, Vinícius? professora, Vinícius. Ele me deixou sozinha. Larissa, sim. ô, professora, Oi. me tira aqui uma dúvida que eu não estou me recordando. Esse B, quando tá com C, eu acho que você falou que podia trocar, tipo assim, colocar o B na frente do C. Posso. Aqui eu posso fazer C e B. Posso fazer B e A. Segmento eu posso fazer troca. No segmento. Tá. As letras podem ser trocadas. Vinícius, dúvida? Fale comigo. Acho que ele bugou. Eu também achei, porque eu acho que ele não falou comigo. Então, vamos lá, ó. Se eu falasse do ângulo, tá? Vamos tirar todas as nossas dúvidas. Ângulo. O que é o ângulo? É a união das duas semirretas. Professora, sua aula acaba às 4, né? É a reta A com a reta C. Porém, a minha formação do ângulo, ela vem da onde? Junto com a letra B. Então, aqui são 3 normas. Então, vai ser A, B e a minha letra C. Então, tá vendo aqui, ó? O Bzinho aqui, ó, com o chapéuzinho, representa a formação do ângulo. Essa formação porque tá no meio. 90 graus. E se eu falar somente do vértice? O vértice quem é? Só quem está na pontinha lá, bem gostosinho. Quem está na pontinha? A letra B. Coloco o chapéuzinho indicando que a minha letra B é o vértice da união das duas semirretas. Dúvida aqui agora? Não. Deu para entender isso? Deu. Se deu, então ok. Então, ó, só para a gente gravar na nossa mente, tá? Para a gente não esquecer de novo. O que é segmento de reta ou lado? É um pedaço da reta. Eu não trabalho com a reta inteira, eu trabalho com um pedacinho da reta, ok? O que é o ângulo? É quando eu pego esses 2 pedaços de reta, tá? E faço a sua união. Então, eu vou unir 2 segmentos de reta para formar o ângulo. E, por último,
O vértice é somente a ponta, só a pontinha dessa união dos dois, ok? Tudo bem aí, meus amores? Beleza? Beleza. Beleza? Então, ok. Ô, professora, me tira uma dúvida. Só Sim. acaba às 4, né? Não entendi? A sua aula só acaba às 4, né? Só as 4. Porque já deu horário? Não, falta 9 gente, minutos. falta 9 minutos ainda. Que a Júlia tá me chamando. Tá. Pensei que tinha acabado a aula já. Dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Não. Nenhuma? Deu para entender? Deu para saber o que é um segmento, o que é um segmento ou lado, ângulo e vértice, ok? Agora Deu pra sim. entender. Então, beleza. Agora, se eu falasse sobre área, o que é área? Na verdade, a área é quando eu vejo a sua superfície. Vou pegar aqui uma. Ó, seria isso daqui. A área é aquilo que eu enxergo. É a superfície que eu vejo, tá? Quando eu falo dessa superfície, como eu estou falando de uma área que é a superfície, eu sempre vou trabalhar com a minha unidade ao quadrado. Então, vai ser centímetro ao quadrado, metro ao quadrado, milímetro ao quadrado. Porque, na verdade, eu estou fazendo a medição da área, tá? Então, eu estou medindo o valor do todo, tá? Vamos diferenciar uma coisa, meus amores. A área, quando eu vou usar lá a multiplicação, que eu estou tentando ver o todo aqui da minha área. Perímetro, tá? O que é o perímetro? Eu só vou somar os seus lados. É a mesma coisa que eu pegasse um azulejo, um piso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou medir, na hora que ele vai medir, eu vou medir isso aqui, ó. O perímetro, eu vou somar. Pode ser que, por exemplo, aqui seja 4, 4, 4 e 4. Na hora que eu somar ele, então vai ser 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Tá? Aí a soma de lado. Perímetro é quando eu vou utilizar o quê? Operações matemáticas, que é a minha superfície, aquilo que eu estou vendo do meu exercício. Então, nós temos o seguinte, eu vou colocar algumas fórmulas, tá? Para a gente começar a trabalhar, entender aqui. Ô, professora. Oi? Tem mais tipos de áreas? Porque a tradicional é a área que é em metros quadrados, mas tem outros tipos? Não, tem outros. Porque nós vamos ver agora a área do trapézio, a área do quadrado, a área do paralelogramo, nós temos a área do retângulo, nós temos a área do triângulo, tá? Então, são essas superfícies que nós vamos ver. Eu vou começar pelo quadrado, eu acho que o quadrado é o mais fácil que a gente tem. O quadrado e o retângulo, tá? Então, aqui, ó. Então, vamos começar aqui. Área do quadrado. Então, nós temos um quadradinho aqui, certo? Você vai ver bonitinho no caderno de vocês depois, tá? Nós temos o quadrado. E esse quadrado, o que acontece? Ó, quando a gente vê um quadrado, sempre as medidas do seu lado, elas são idênticas, elas são iguais. Então, o que acontece? Se aqui mede 5, aqui também mede 5. Se aqui mede 5, esse lado também mede 5. Qual seria a nossa fórmula? Então, seria isso aqui, ó. A área do quadrado vai ser lado vezes lado. Eu estou dizendo que todos os lados são iguais. Ou eu posso usar que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Por que eu coloco 2 aqui em cima? Porque estou repetindo
o valor da letra L 2 vezes. Então, eu posso usar dessa maneira a minha fórmula, multiplicando a área, ou se não, eu posso trabalhar com potência, tá? Só para a gente lembrar uma seguinte regrinha, meus amores. O número 2, tá? O 2 é o expoente. Só para a gente lembrar aqui alguns conceitos. O 2, ele é o expoente. A minha letra L aqui, ela é a base. Qual é a função do expoente? Ele indica quantas vezes eu multiplico a minha base. Então, indica quantas vezes multiplico a base. Então, ele está dizendo o seguinte, um exercício, tá? A nossa fórmula. Que a minha letra L, ela se multiplica 2 vezes. Então, por exemplo, se o meu lado aqui fosse 8, então seria 8 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 8 vezes 8, que vai dar o número 64. Dúvida aqui? Não. Isso aqui é uma recordação do quinto ano, do sexto ano de vocês, tá? Agora, se eu tivesse a área só vou passar 2 só hoje, tá? Depois a gente continua na próxima aula. Se eu tivesse a área do retângulo Aí já ia ser medida diferente. Isso, medida diferente. Perfeito. Perfeito a participação de vocês, tá? Então, o que acontece? Ó, se a gente for olhar, eu tenho o seguinte no retângulo, ó. O que nós temos em comum? Que a parte de cima aqui, ó, tem a mesma medida que a parte de baixo, tá? Então, elas são retas paralelas. Eu tenho que a altura desse lado é a mesma altura da outra. Se eu quero saber qual é o valor da minha área, tá? A área do retângulo, então nós vamos usar a seguinte fórmula. Então, nós vamos usar a base e vamos multiplicar pela altura do retângulo. Essa é a nossa fórmula de área. Só para a gente lembrar o seguinte, tá? Acho que a nossa aula já está quase no finalzinho já. Acabou já. Acabou já, professora. Já deu 4 horas. Tá bom, então pode ir indo. Só um minutinho aqui. Tchau, professor. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Deus abençoe. Eu vou esperar você terminar. Tá. Também, Só professor. para mim, eu só vou fazer uma. Só terminar aqui rapidinho. Só para lembrar uma coisa. Toda vez que eu trabalho com área, tá? Essa informação é muito importante. Eu trabalho com unidade de medida, tá ok? Eu não posso esquecer no meu exercício. São as unidades de medida. Professora, se no meu exercício estiver lá centímetro, se eu esquecer o centímetro, a minha resposta está certa? Não, ela está errada, porque ela tem uma medida. Então, aí você tem que tomar muito cuidado, tá? Não é somente colocar o número, somente colocar a resposta. Se ela tem a medição, então essa medição ela tem que aparecer também, ok? Então, assim, meus amores, já acabou a nossa aula. Vamos nos despedir, né? Para a gente poder... Só interromper aqui.
Vamos nos despedir